A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A palavra de Deus começa descrevendo todo aquele que escuta as minhas palavras. Para que eu e você tenhamos vitória nas nossas guerras e conquistemos as bênçãos, é necessário fazermos aqui esses passos. Primeiro passo, escutar. Escutar a quem? Escutar a palavra do Senhor. E depois pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Esse é o segredo da nossa vitória. Todo homem, toda mulher que ouve a palavra e as pratica, ele é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar uma casa sobre a rocha fala de estrutura, fala de quando você pega uma construção, você precisa preparar o terreno, cavar o terreno, fazer um fundamento, um alicerce bem firmado. É demorado, é complicado, mas é necessário, porque o que vai ser edificado ali, a casa ou o prédio, tem que ter uma estrutura sólida para poder permanecer de pé. Para os 3 níveis de sofrimento que todo ser humano passa. Primeiro nível, o nível da chuva. Segundo nível, o nível dos ventos. O terceiro nível, o nível dos rios. São 3 níveis de sofrimento que vêm sobre a vida do ser humano, na qual, se ele não estiver alicerçado na base, ele não suportará e a sua casa vai desmoronar. Chuva é algo que vem de cima. São coisas de Deus. Tem provas que nos sobrevêm, só Deus pode explicar. Uma luta, uma doença, uma enfermidade. Sempre tem aqueles porquês. Por que isso nos sobreveio? Só Deus pode responder. Uma perda de alguém, quando Deus nos permite passar por esse sofrimento, muitas das vezes não temos resposta imediata. É algo que só Deus responde. O vento, o sofrimento do vento, a gente não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. É aquilo que começa e você não sabe como a prova começou, só sabe que ela está ali porque você está sentindo o agravante da sua força do vento sobre você. Mas você não sabe nem para onde ele vai. Ou seja, não sabe como ele começa e como ele vai terminar. E o último nível, que é o nível dos rios, é quando a água submerge, alaga tudo e você não tem para onde correr. E aquilo vem uma destruição só. Porque as águas, quando elas estão em inundação, ela carrega tudo que vem pela frente. Nada fica no seu lugar. Isso é quando vem aquelas provas que a gente perde tudo que tem à mão, onde foge tudo do nosso controle e fica no controle apenas de Deus. Mas, se você tem a sua casa edificada com base, com alicerce em oração, você cavou fundo, você buscou, você pediu, você se posicionou, então haverá uma estrutura e esta casa vai ficar firmada e com certeza, por mais força e ímpeto que venham as chuvas, que venham as águas, que venham os ventos, esta casa permanecerá de pé. Por isso, nessa tarde, fica essa palavra para você meditar. Vale a pena você edificar a sua casa sobre a rocha ou simplesmente construir sua casa sobre a areia? Porque a areia, ela é firme enquanto está seca. Tem uma leve firmeza. Mas quando ela tem encontro com a água, ela desmorona tudo e tudo que está em cima dela desmorona também. Então, Jesus prudentemente deixou esse texto escrito. Todo aquele que escuta as minhas palavras.
e as pratica é semelhante ao homem prudente. Seja prudente nessa tarde. Edifique a sua casa sobre a rocha da oração. E certamente não haverá nível de sofrimento que te derrube da presença de Deus. Essa é uma palavra forte. Ela me remete à minha infância, quando eu estava num nível de aprendizado na escola. Eu me lembro que, devido à minha dificuldade na fala, não havia interpretação pelos professores que eu compreendia a leitura. E eu ouvi muitos professores dizer: ela não aprende, ela não vai conseguir, ela é uma retardada. E eu não tinha como responder, eu não tinha como falar para eles que eu tinha aprendido. E primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental foi muito difícil e doloroso. Até que uma professora se lembrou e disse assim: não, ela vai aprender. E eu vi naquela professora um final de esperança, um ponto de esperança. Ouvi as palavras daquela professora que disse para mim: você vai aprender, eu te ajudo. E como ela introduziu para os alunos o momento de contar histórias. E ao contar histórias, ela foi colocando os personagens e me envolveu nos personagens das suas histórias. E eu me lembro que a aceitação na sala, a aceitação dos alunos, a minha própria aceitação foi muito boa. E eu consegui concluir e terminar o meu ensino e ser alfabetizada. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo: seja prudente. Edifique a sua casa na rocha. Por hoje é só, pessoal. Clica no nosso canal, se inscreva, deixa teu joinha lá e os seus comentários de como você está recebendo essa palavra na sua casa. Um abraço.